Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriane Akemi e hoje eu vim aqui para falar com você que está buscando aparelho de ultrassom, está procurando um aparelho de ultrassom veterinário e não consegue encontrar especificações do que você precisa saber para escolher conscientemente o aparelho que possa te atender, tá bom? E por que eu falo isso? Porque eu trabalho com as vendas antes de trabalhar com as configurações, com aplicações de aparelho. Eu sou vendedora de aparelhos de ultrassom e eu recebo muitas solicitações de orçamento todos os dias e geralmente as pessoas estão procurando os aparelhos de ultrassom pelo fluxo que está seguindo, porque o amigo tem, porque a faculdade que fez tinha aquele produto, então acaba escolhendo por aquele produto. E não que isso seja errado e não que isso não seja certo. É um modo sim de comprar um aparelho e a chance de você ter sucesso com esse aparelho é muito grande. Mas eu acho que tem algumas considerações que é bacana. Eu sempre vou prezar pela compra consciente e é por isso que eu vim aqui te dar algumas dicas do que você deve saber, do que você deve perguntar, do que você deve procurar para você escolher com consciência qual aparelho de ultrassom vai te atender melhor, tá bom? Primeiro de tudo, eu sempre considero que é bacana você entender qual exame você vai fazer. Por que eu digo isso? Porque assim, se você é de pequenos animais, você já deve ter escutado, se você já começou a procurar, que para trabalhar com pequenos animais você precisa de uma microconvexa e uma linear. Concordo, tá? Não vou discordar dessa configuração, porque é muito padrão e é muito tendencioso a gente oferecer para o pessoal de pequenos a microconvexa e a linear. E aí, quando vai trabalhar com uma única sonda, geralmente opta só pela microconvexa. Mas só que assim, gente, não se aplica essa regra para todo mundo, sabe por quê? Se você especificamente vai trabalhar com, por exemplo, um canil, você só vai prestar serviço para um canil de uma raça que é grande. Não é a microconvexa seu transdutor, é uma convexa. Então eu preciso entender, eu preciso saber o que eu vou fazer, o exame que eu vou oferecer precisa para eu poder escolher, tá? Isso foi um exemplo, eu posso dar assim vários exemplos de transdutores que foram comprados da maneira errada por falta de orientação, não porque a pessoa que vendeu não orientou bem, mas às vezes até o comprador, né, você, o ultrassonografista veterinário, não soube fazer as perguntas específicas e certas para escolher o produto que você estava comprando, tá? E a mesma coisa eu digo em relação às funções. Eu tô recebendo muitos contatos me perguntando se o aparelho modelo tal, ele aceita software de cardio, ele aceita software Doppler, eu posso colocar depois, eu posso instalar depois. Minha resposta é sempre a mesma. Qual Doppler você está perguntando? E quando você fala cardio, o que você especificamente está buscando? Por quê? Existem vários, lógico que tem pessoas que sabem exatamente o que elas estão procurando e geralmente elas me dão uma resposta extremamente pontuais do que é que elas buscam. Só que 70, 80% das pessoas que buscam esse tipo de informação, elas estão passando essa informação para frente, porque provavelmente elas receberam essa informação ou de algum profissional que já esteja na área, mas a maior parte das vezes é de algum vendedor de ultrassom, de uma empresa vendedora de ultrassom. E aí o que acontece? Então você estava procurando um aparelho e de repente você viu que tem várias coisas que o seu aparelho pode ter. Não que eu ache errado você buscar isso, mas eu acho que é muito importante você considerar se você vai utilizar tudo isso e outra, se isso que estão te oferecendo vai funcionar para aquilo que você vai fazer depois. Por que eu digo isso, gente? Porque qualquer software, qualquer sistema, ele precisa ter um processador bom. Então tem. Por que, né, eu digo isso? Vamos supor, pega um aparelho de ultrassom que tem um Doppler com um processador lento. E aí, não dá pra fazer exame. Lógico que dá pra fazer exame, só que o animal precisa ficar parado, porque senão você não faz exame. Você vai ter um grau de dificuldade enorme com o processador lento, porque ele pega movimento no Doppler. Então,
seu animal está muito agitado e o seu processador é lento, ele fica passando uma nuvem lá, quem já viu imagem sabe do que eu tô falando, e você não fecha um laudo, você não vê um monte de colorido e você não consegue fechar um laudo. Então isso é real. E então assim, se você vai comprar seu aparelho pensando se daqui a um tempo, se você quiser colocar Doppler, se você quiser colocar cardio, você vai poder colocar, se esse é um ponto que você acha considerável pro seu aparelho, considere se o aparelho que você está avaliando e que te oferece esse software, se ele vai ser o suficiente para fazer o seu exame. Tá? Não adianta eu ter um aparelho que tenha 50 mil funções com 50 mil aplicabilidades que não funcionam para o exame que eu quero fazer, tá? Porque quando a gente fala na humana, por exemplo, e o ultrassonografista fala para você, segura a sua respiração para eu poder fazer o exame de ultrassom em você, você segura o diafragma e ele consegue fazer o exame tranquilamente. Então, concordam que se às vezes o aparelho dele nem for tão bom, ele vai ter uma imagem melhor que a sua, que está com o animal mexendo, virando, rodando em cima da mesa de exame, tá? Então, você precisa considerar isso. Outro ponto que eu acho extremamente importante, que eu acho que deve ser um mantra do comprador de ultrassom o melhor comprador de ultrassom é aquele que já conhece um pouco da imagem, especificamente do exame que você quer oferecer, tá? Por quê, gente? Se eu sou um ultrassonografista veterinário da linha e trabalho com grandes animais e agora quero migrar para pequenos, gente, a imagem é diferente, o padrão de imagem é diferente, as funções que eu preciso são diferentes e a imagem em si, as patologias, morfologia, é tudo muito diferente e elas são apresentadas numa escala de cinzas diferente. Então você precisa entender exatamente, conhecer a imagem. E outra coisa, já aproveitando uma dica que eu não anotei, mas que é importantíssima para você, a gente nunca avalia uma imagem para comprar um aparelho de ultrassom com uma imagem estática, porque a gente vai entrar naquele outro ponto que eu comentei, fazer uma foto e selecionar um quadro, que a gente chama, são as imagens que passa lá do trânsito, faço uma imagem e seleciono a imagem mais bonita, porque o animal ficou paradinho e ficou perfeito, tudo perfeito para fazer uma imagem, é muito fácil, tá? A gente escolhe imagem de ultrassom com uma imagem em tempo real, a gente escolhe imagem de ultrassom com vídeos da imagem, do exame. Assim é o melhor jeito de se escolher uma imagem um aparelho de ultrassom, tá? Outro ponto que eu acho muito importante todo mundo considerar duas coisas importantes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ser um ultrassonografista, mais falando pessoal de pequenos, tá? Vou ser volante, eu vou trabalhar numa clínica, eu vou abrir para minha própria clínica. Então, na minha própria clínica, eu vou ser o quê? Eu vou ser um geral, vou clinicar e vou fazer ultrassonografia, eu já tenho raio-x, então assim, eu faço um pouco de tudo. Então, significa que eu não vou provavelmente conseguir focar na minha carreira de ultrassonografista. E aí é diferente de quem fala, eu vou ser ultrassonografista volante e vou prestar serviço para todos da cidade, para a região toda, e é o que eu quero fazer para minha vida. Por que a gente tem que considerar isso? Porque quando a gente pensa em ir além, eu preciso saber qual vai ser o limite do meu aparelho de ultrassom. Porque às vezes eu vou comprar um aparelho de ultrassom com um transdutor microconvexo para fazer abdômen, e aí daqui uns 2, 3 meses eu quero fazer um exame oftálmico. Não faço com a microconvexo, eu vou ter que fazer com uma linear. E aí, se eu sou volante, eu vou buscar sempre mais, eu vou querer aprimorar, eu vou querer mais exames. E aí, de repente, a gente vai vendo que, ok, eu já tinha uma linear grande, então eu posso fazer? Você pode fazer, só que a sua linear vai até 10 e dá pra fazer, fica uma imagem geralmente lindas,
mas existem transdutores que vão até 12, que vão até 14. Então, assim, é importante você saber se você vai querer explorar, para você também poder escolher. E aí a gente vai cair naquela coisa, vou comprar um aparelho com Doppler, ou vou comprar um aparelho com cardio, vou comprar um aparelho preto e branco, o que eu vou comprar, tá? E a gente vai cair num outro ponto que eu acho importantíssimo você saber, qual região você vai atuar. Por que eu digo isso? Porque hoje, se a gente considerar cidades pequenas, cidades com menor número de habitantes, e mais afastadas dos grandes centros, por exemplo, são cidades que cabem ainda muitos aparelhos preto e branco, muitos aparelhos básicos, muitos aparelhos de ultrassom que podem ser bem versáteis e atender aí com um único transdutor, vários exames, vários tipos de espécie, e você se adapta do jeito que dá. Por que eu digo isso, gente? Porque tem cidades, por exemplo, que já não cabe mais aparelho preto e branco. E aí você precisa saber exatamente o que você está comprando. E não é esse pessoal que está numa cidade que não cabe aparelho preto e branco que me preocupa. Quem me preocupa mesmo é o pessoal que pode trabalhar com um aparelho mais barato para poder entrar no mercado de ultrassonografia veterinária bem, para poder recuperar esse dinheiro bem, e depois dar um upgrade de máquina significante. Tá? Então, por isso, mais uma vez, eu acho que considerar a região que você vai estar, junto com o tipo de serviço que você vai prestar, se é para a sua própria clínica, se é volante, é extremamente importante a gente considerar agora, na hora de comprar, tá? Porque às vezes na clínica, às vezes vale a pena investir um pouco mais, porque talvez aquele aparelho vai ficar lá por muito tempo. Então, é bacana eu investir um pouco mais no aparelho e ter um aparelho que vá me oferecer mais. E, em contrapartida, já aconteceram de vários clientes que me ligam e falam: Adriane, eu só quero pôr um aparelho de ultrassom para fazer emergência, para fazer coisas mais básicas. Então, assim, também tem que considerar isso, tá? E eu também tenho que considerar o pessoal de volante. Quando você vai comprar um aparelho para fazer volante, você precisa saber se vale a pena investir e ter um aparelho que tenha Doppler, que tenha tudo de mais moderno, se vale a pena investir naquilo, porque às vezes até você chegar naquele exame de Doppler que você vai conseguir receber financeiramente, tá? Por aquele exame, você vai receber solicitações de exame de Doppler, solicitações de exame 3D, solicitações de exames de elastografia. Se você vai ter esse retorno financeiro, às vezes até você começar a movimentar isso aí, já levou 3, 4 anos e já tem muitos outros modelos melhores, mais modernos. E você nem utilizou o que você tem, porque você ainda está fazendo você ainda não conseguiu se especializar para oferecer aquele serviço, e você também está numa região que não paga, não procura por aquele tipo de serviço, tá? Então, esteja consciente de onde você está e o que você precisa para poder escolher seu aparelho de ultrassom, tá? Eu acho basicamente que era isso que eu queria passar para vocês. Pessoal de grandes também, que eu sempre falo muito, até me perguntam muito, por que você sempre foca muito no pessoal de grandes? Porque existe uma diferença muito grande no conhecimento do aparelho de ultrassom que o pessoal de grandes animais tem com o pessoal de pequenos, tá? Isso acontece porque o exame de pequenos animais, ele automaticamente precisa que você mexa mais no aparelho, diferente do pessoal de grandes animais, que pode definir algumas coisas e já deixar ali presetado, né, que é o jeito que a gente fala, que já é configurado, para que você sempre use, tá? Mas eu vou ser sempre a favor de que você saiba explorar o máximo do seu aparelho. Você que é de grandes animais e tá já com seu aparelho há muito tempo e mexe em menos de 4 botões por exame, antes de começar um exame, eu sinto muito em te dizer que você se adaptou com o aparelho que você tem e não deixou o aparelho se adaptar e te oferecer o que ele pode para te agradar, tá? Então, é muito importante tudo isso, gente. Considere todas essas informações, façam compras conscientes e eu tenho brincado muito com todos os meus clientes que eu falo, vamos ousar sempre ir além.
porque é um mercado que cresce, oportunidades aparecem, e hoje eu acho que quem já está no mercado já percebeu que precisa estar sempre buscando aprimoramento, buscando uma qualidade de imagem melhor, e quem está entrando no mercado está vendo tudo isso. Então, querendo ou não, vai forçar todo mundo a ter máquinas que sejam compatíveis com as nossas necessidades, tá? Esse era meu recado de hoje. Eu agradeço de coração por vocês que sempre me assistem, por todos os feedbacks que eu recebo. Como sempre costumo dizer, eu tô sempre muito receptiva a sugestões, a críticas, a qualquer coisa que possa agregar de informação em qualquer um dos meus vídeos. Por favor, me mande um e-mail, uma mensagem. Meus canais de acesso são super abertos aí, e eu estou muito à disposição de todos vocês. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho de sempre, pessoal. Um beijo!